A minha tela. Estão conseguindo visualizar aí? Tá dando para ver, sim. Tá? Então tá. Então vamos dar sequência, né? Na aula passada, nós levantamos todas as paredes, desde a importação da planta lá do AutoCAD, trazendo aqui para o SketchUp. Nós levantamos todas as paredes, fomos separando lá por layers, né? Colocamos todas as portas. Hoje eu vou começar a colocar as janelas. Aqui, especificamente, são janelas que eu já pré-desenhei, então elas já estão adequadas aos vãos, né? Vou começar pela janela da sala lá. Então, na aula de ontem, eu mostrei para vocês, eu vou fazer isso nos outros elementos aqui, mas eu mostrei para vocês que a gente fez o dimensionamento da porta, né? Nós fizemos o dimensionamento da porta lá do banheiro, do lavabo, por fator de escala. Eu peguei a medida que estava a peça anterior, que era de 66, e eu queria deixar com 76, né? Então, como eu queria aumentar, eu dividi o maior pelo menor. Se eu quisesse diminuir no fator de escala, eu dividiria o menor pelo maior, e o valor resultante é o nosso fator de escala, né? Esse é um dos jeitos da gente dimensionar, redimensionar um elemento, tá? Eu daqui a pouco vou mostrar uma outra maneira que a gente faz, que não precisa fazer conta, nada, e que também é fácil de fazer. Bom, aqui o único problema nessa janela aqui, já inseri ela, né? Ela tá com o vão certo, eu já inseri ela, mas ela tá com o puxador pro lado de fora, né? O ladrão chega aqui, fica fácil de entrar. Olha, é bom deixar uma plaquinha de aviso aqui, senhor ladrão, não quebre a janela, a maçaneta tá pro lado de fora, né? Eu vou inverter aqui, flip along, né? Ó, selecionei o objeto, botão direito do mouse, flip along, eixo green, acabei de inverter, joguei o trinco lá para dentro, né? Aqui é uma janela tipo guilhotina, né? É uma janela com abertura vertical, janela muito comum nas casas das avós antigamente, né? Toda casa de avó tinha uma janela guilhotina dessa com uma borboletinha, né? Para travar. Vou dar um rotate nela aqui, ó. Antes de dar o rotate, eu vou travar o eixo, que era o eixo azul. Eixo blue. Fixei um ponto. Vou fixar um eixo agora, eixo vermelho. Vou trazer para o eixo verde. Percebam que lá embaixo já está aparecendo o angle aqui, ó. 90 graus lá na barra de baixo lá, né? Já sei que eu estou no eixo certo. Se tiver alguma dificuldade, também a gente pode digitar a medida. Janela aqui, olha que interessante, né? Essa janela era da casa térrea, certo? E eu vou até dar um move aqui, mas vou dar um Ctrl, ó, para que o move vire um copy. Essa janela era uma janela da casa térrea, aonde essa janela aqui, o vão, era o vão de um quarto. E agora virou uma sala de jantar. Não faz sentido a gente ter a veneziana, né? Então eu vou fazer essa correção aqui, ó. Já é um primeiro caso aqui de que nós vamos ter que ajustar. Então já encaixei a janela no vão, tá lá a janela. A janela veneziana normalmente é uma janela, essa aqui seria uma janela duas folhas, né? Duas folhas de abertura, que é, na verdade, quando a gente fala de veneziana, é uma janela de 3 folhas. Percebam que quando ela estivesse fechada aqui, ó, vou fazer essa simulação aqui de fechar a nossa janela. Com ela fechada, eu tenho 2 folhas à mostra, né?
Esse tipo de janela, normalmente, ela é uma janela 3 folhas. Eu tenho 2 folhas de abertura, uma fixa e uma de correr, certo? E eu tenho uma outra que é a de vidro. Como é que funciona isso? Tanto a de vidro como essa de correr, ela serve para ventilação. Os frisos são vazados para que o ar circule, né? Então, se eu quero manter a veneziana, por exemplo, num dia de calor, se eu quero manter a veneziana fechada, mas eu quero que o ar circule, eu abro só de vidro. Então, eu corro a de vidro e essa folha fixa é uma folha que é vedada, é uma folha que ela não passa o ar, né? Então, eu abro a de vidro com a veneziana fechada, a veneziana vai respirar ainda e vai permitir que o ambiente respire, né? Aqui eu só vou fazer a substituição delas aqui, ó. Deixei só a folha de vidro. Agora eu vou dar um move de novo. Já vou pegar lá no lado, no ponto certo dela lá. E agora eu vou dar um Ctrl. Deletei, né? Percebam que eu entrei dentro do grupo da janela, né? Para poder mexer. E agora é só eu encaixar ali. Ela fica sobrepassando uma na outra, né? Para que o ar não entre pelo vão das duas. Tá lá, já corrigi a minha janela, que era uma veneziana, transformei. Elas ficaram muito ao fundo, né? Se eu quiser também eu posso. Vou entrar nela aqui com Shift apertado, selecionei as duas folhas. Percebam que essas janelas, ó, eu fiz elas grupo dentro de grupo. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode ir associando vários grupos dentro do mesmo grupo, de um grupo maior, né? Olha lá. Eu encaixei ela, selecionei ela, era um grupo só. Clico 2 vezes, agora, ó, um grupo do batente, do montante dela, da estrutura dela, e são outros 2 grupos aqui, a folha, né? Cada folha dessa janela, tá? Se vocês fizerem algum comentário, alguma coisa aí que vocês quiserem, se alguém tiver com o áudio aberto, porque eu tô maximizado o programa aqui, eu não consigo ver as mensagens que estejam sendo colocadas no chat da reunião. Então, se vocês verem que alguém está com uma dúvida, cortou o meu áudio, qualquer coisa do gênero, eu peço para que vocês leiam aí, quem está com o áudio aberto, quem está com possibilidade de usar o áudio, né? Me avise, tá bom? Que daí eu paro, vou lá ver o que é e volto aqui para as nossas aulas. Olha só, eu deletei lá a veneziana e eu perdi minha veneziana aqui. Então eu tenho que fazer um outro processo. Eu vou voltar. Estão vendo? A minha veneziana que eu vou usar para o quarto de cima, ela foi perdida. O que eu vou fazer para conseguir fazer aqui sem que aconteça aquilo lá, né? Eu vou entrar dentro do grupo então. Vou selecionar todos os elementos dentro do grupo, vou dar um Ctrl C, vou sair do grupo, vou dar um Ctrl V, vamos ver se a gente consegue resolver isso. Dei um Ctrl V aqui, ele já vai mostrar pra gente. Se eu deletar aqui agora, olha lá, agora eu consigo deletar sem interferir com os outros 2 grupos, tá? Então eu fiz lá inicialmente e ele acabou. Isso é muito comum quando a gente aplica um componente, que vocês vão ver a hora que eu for tratar de escada, eu vou falar do componente aí vocês vão entender o que é um componente, como que funciona um componente na hora que a gente for fazer, tá? Até agora eu estou tratando com vocês só de grupo, né? Vou criar um novo grupo aqui agora sim. Já vou girar antecipadamente. Vou travar um eixo, posso travar aqui, ó, na setinha. Você viu que eu estou procurando o eixo aqui, não consigo encontrar o eixo verde?
tinha teclado de seta, agora eu travei o eixo verde. E agora eu posso usar seta para a esquerda, eu encontrei o eixo verde. Seta para a direita, agora eu encontrei o eixo vermelho, ele só gira no eixo vermelho. Vou pegar lá o cantinho lá da esquadria, né? Um ponto de referência. Encaixei a esquadria, tá lá, feita. A janela lá do meu lavabo, né? Que era a circulação na casa modelo 01. A janela do meu lavabo é essa de 50 de altura. Essa aqui era do banheiro, que deixou de existir, de 60 por 1, mas a gente consegue usar lá no banheiro de cima. Né? Então vou pegar aqui. Percebam aqui, ó, que ela tá com a abertura dela pro lado errado, né? Tá para fora, que se chover aqui, entra água por essa janela. Então eu vou mexer lá no eixo green, ó lá. Então agora, ela mesma aberta, não tem o perigo de entrar chuva lá pela janela. Vou pegar o canto dela. Aqui eu já vou aproveitar, ó, e vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl aqui. Essa é a mesma janela lá da parte superior, ó. Então já dei um Ctrl de uma para outra, ela já se encaixou. Agora aquela do banheiro que eu tinha falado, né? No banheiro na parte de cima aqui, ó. Vou dar um flip along com ele selecionado, botão direito do mouse, flip along, eixo green, espelhei ela e agora vou posicionar. Ela manteve a abertura 60, 1 de largura por 60, né? Manteve a abertura. Janela da cozinha. Janela da cozinha. Vou girar, travar o eixo azul, buscar um eixo aqui, ó, eixo verde, ele já me mostrou lá o eixo verde, agora ele já destacou para mim aqui o eixo vermelho, eu vou reforçar com um teclado de setas aqui para ficar bem visível. Tá lá a janela da cozinha. Até aqui, sem novidades, né? Olha isso daqui, ó. Uma das portas minhas lá. Deixa eu ver como é que eu deixei. Eu deixei a porta de 60 fechada. Eu acho que é dessas portas internas de 80. Ela sumiu a maçaneta dessa porta aqui, ó. Vou lá nos layers, né? Lembra que eu deixei desabilitado o layer porta interna de 080. Olha lá, né? Como que eu resolvo isso? Vou entrar aqui dentro. Vou selecionar só a minha maçaneta, tá? E eu posso, dentro dessa maçaneta, simplesmente substituir o layer dela, ó. Porta interna de 80. Como eu deixei na porta, as portas internas lá, a de 80, eu deixei elas abertas, as visíveis, né? Vou fazer isso. Aí eu já mudei o layer dela. Agora eu posso pegar a porta de 80 de novo e desabilitar ela, que agora a maçaneta vai ficar visível aqui, ó. Vou lá então. Essa é a porta da cozinha, né? Vou girar. Travei o eixo. Vou pegar um ponto qualquer. Agora vou fixar o eixo, né? Para eu girar. E agora vou lá. Travei o eixo green aqui, ó. Que era o eixo que eu queria girar. Vou dar um move. Pegar o canto da porta lá.
certo? Todas essas esquadrias, se eu quiser, ó. Por que eu não selecionei aqui, ó? Eu abri um retângulo de inclusão, né? Enquadrei toda a minha casa aqui, ó. Ele selecionou só portas e janelas. Por que aconteceu isso aqui? Porque, na verdade, a minha casa, ela tá dentro de um grupo. E o grupo é maior, né? Ele compreende as duas partes aqui. Certo? Eu vou... isso é um problema. É fácil de resolver. Qual que é o problema aqui que eu estava constatando? Se aqui eu estou dentro de um grupo, eu não consigo selecionar essas portas e colocar dentro de uma parte só, para depois eu mover. Mas eu consigo explodir esses grupos, esse grupo aqui das alvenarias e depois salvar eles em separado. Então não vai ter problema. Agora aqui, ó, eu vou mover essa janela, é uma janela de 1,20 por 1,20, que era aquela janela de baixo, e o nosso vão na janela de cima é 1,20 por 1,40. Então vou dar um move aqui. Eu vou encaixar essa janela, né? E agora, ó, eu preciso adequar a medida dela. Eu não vou fazer pelo fator de escala. Por quê? Porque eu tenho referências aqui, que é o próprio vão da minha parede. Então eu vou usar o fator de escala aqui, ó. O scale, desculpe, não o fator de escala, mas a escala, né? Percebam que quando eu clico em escala, percebam que cada ponto da peça que eu possa trabalhar, ele aparece 3 quadradinhos, com exceção do centro aqui, né? Tá? Eu costumo trabalhar mexendo sempre nesse quadradinho do meio. Por quê? Porque você vai mexer sempre uma grandeza por vez. Se eu clicar aqui no meio, eu vou puxar só essa grandeza. Se eu clicar aqui, perceba que ele está cruzando e pegando lá na outra extremidade, ó. Então, além da largura, ele também vai poder oscilar na profundidade. Para não correr esse tipo de risco, eu vou mexendo uma medida por vez. É tudo aquilo que eu falei para vocês, tudo depende da velocidade do processo que você precisa, né? Eu não vejo a necessidade de eu ter que fazer com um clique só. Não acho que me toma o tempo crucial para o meu trabalho, pelo volume de trabalho que eu tenho. Eu vou para essas janelinhas aqui, ó, eu vou aproveitar aquela janela vertical da sala, que inicialmente é de 80 por 1,20 e que lá ela vai ficar com 50 por 1,20, né? Como eu falei, para pequenas medidas, a gente pode até fazer a distorção direta aqui, que a gente não vai ter problema. Porque essa distorção, para o nosso projeto, ele vai ser imperceptível, né? Olha, aqui a janela, ela ficou enterrada na parede, né? Vou inverter primeiro, percebam que a folha de baixo tá para fora e a folha superior tá para o lado de dentro. Aqui também tem um problema de chuva. Vou inverter, flip along, né? Agora eu já inverti, não vou ter mais aquele problema. Tem que reajustar ela só. Olha lá, reajustei ela no vão. E agora vou lá, Scale, X-Ray, né, visão de raio-x. Vou buscar o pontinho central lá e vou levar até o alinhamento da parede. Já encaixei ela na parede. Se a gente for medir aqui, ó, nosso marco, nossa estrutura dessa janela ficou mais estreita nas laterais. Mas para uma apresentação, né, até mesmo porque eu costumo dizer o seguinte: quando você vai tratar de um projeto de execução, né, um projeto executivo, você vai fazer um detalhamento de esquadria, você precisa estar em acordo com o fabricante, qual é o material que você vai usar, se você vai usar aço, se você vai usar PVC, se você vai usar
alumínio, se você vai usar madeira, porque cada tipo de esquadria vai gerar um perfil diferente. O alumínio ele é muito mole, né? Ele é resistente, mas ele é mole, ele é muito flexível. Então você precisa encher de dobra num perfil de alumínio. Quando você pega um perfil de aço, o perfil de aço praticamente não tem dobras. A gente pega aquelas peças de metalon, né? Ela praticamente não tem dobra de reforço, né? Dobra estrutural. Um perfil de alumínio já precisa. Então, se você precisar chegar a detalhar aqui, a minha recomendação é sempre entrar em contato com o fabricante, com o serralheiro, com quem vai produzir, para se utilizar da experiência dele, para que você não dimensione um monte de coisas, faça um monte de desenho que na prática não vão funcionar. Né? Não adianta eu criar todo um detalhamento de uma janela dessa, me preocupar com todas as dimensões e a hora que eu chegar no mercado, o perfil lá, a dimensão do perfil do mercado é outra. Tá? Então, para uma apresentação aqui, uma pequena distorção, não tem problema, né? Então aqui agora nós chegamos em dois pontos críticos aqui, que é a nossa veneziana, a nossa porta veneziana do quarto, nossa porta lá de vidro na sala de jantar, tá? Então, vou lá em import, essa pasta de caixilhos eu já passei para vocês, está lá pelo Google Drive. Eu vou transmitir também, o Fernando, por exemplo, não tinha participado das aulas, então provavelmente está sem esse pacote. Embora o Fernando trabalhe comigo lá, também consigo passar para ele lá de uma máquina para outra, do HD, né? Já o pacote todo, para ele é até mais fácil. Mas depois eu passo o link lá do Google Drive para vocês baixar o SketchUp se quiserem, baixar as pastas de objetos que já existem, né? Então aqui, quando, por exemplo, essas portas e janelas que nós usamos até agora, são portas e janelas que eu criei, peça por peça, tá? Eu criei essas janelas, essas portas, porque eram elementos muito específicos. Eu não quis perder tempo fazendo isso. Dá para a gente buscar pelo 3D Warehouse, que é uma página da internet, né, uma página de comunidade, que todo mundo que trabalha com SketchUp, que queira... Oh, caramba, peraí. Todo mundo que queira compartilhar o elemento que fez, ele pode ir na 3D Warehouse e associar lá, tá certo? Então aqui tem uma série de produtos, tem uma série de fabricantes, né? Porcelanato, linha Portinari. Por quê? Porque para o fabricante é interessante que ele disponha no SketchUp o material dele, porque imagina você vai fazer um projeto de interiores, né? Quando você vai fazer um projeto de decoração de interiores, nós estamos falando em decoração. É diferente de um projeto de arquitetura de interiores. Qual que é a diferença? Um projeto de arquitetura de interiores, você vai pensar tudo que é fixo dentro do espaço. Aqui vai ter uma linha de armários, né? Uma parede falsa com armários para esconder tal. Isso aqui é fixo. Isso faz parte da estrutura do corpo do edifício. Arquitetura de interiores. Locar, pelo menos a locação dos pontos de hidráulica, de elétrica, onde vai gás, aonde vai... Isso é arquitetura de interiores. Decoração de interiores. Eu vou definir até o porta-retrato que vai em cima da mesinha, a colcha que vai em cima do sofá, as almofadas, que tipo de tecido, qual tapete. Isso é decoração de interiores, né? Se a gente vai fazer um projeto de decoração de interiores, por exemplo,
Imaginem você faz um projeto todo detalhado, com poltronas, com sofás, com vasos. E aí, a hora que você apresenta para o seu cliente gosta, fala, olha, eu quero exatamente isso, não quero que você mude uma vírgula. Daí você fala para ele, então, só que essas peças não existem, né? Eu criei as peças, eu... Estão entendendo? Para que isso não aconteça, nós temos essa biblioteca onde muitos dos fabricantes, dos próprios fabricantes, executam, né? Se utilizam. Por quê? Porque para eles é importante que você use o material deles. Muitos designers também, designers de móveis, também se utilizam, né? Eu tenho utilizado ela via navegador, tá? Também por uma questão de que nossos softwares, eles são uma versão free, né? Então, e ele faz um rastreio, tá? Eu comecei a baixar objetos aqui. Em pouco tempo eu tive que criar o cadastro aqui, a hora que eu comecei a entrar. Antes não era assim. Antes eu conseguia fazer sem cadastro. Mas eu tive que criar um cadastro. A partir desse cadastro, eu comecei a baixar muita coisa. Já veio um questionário para mim. Opa, por que você está baixando tudo isso aí? Qual que é a sua função? Com o que você trabalha? Por que você está baixando? Né? É óbvio que eu coloquei que era para fins educacionais, né? E tô aqui baixando, mas vai chegar um momento que eles vão falar, opa, esse cara tá usando demais só para ensinar os alunos, né? Tem coisas muito específicas aí que ele tá baixando, dizendo que só vai ensinar os alunos. E aí, como eles têm, a partir do meu e-mail, né? Que eu tive que cadastrar, a partir do próprio IP da máquina, eles conseguem rastrear e daqui a pouco eles vão fazer um contato aí, alguém vai bater na minha porta, vai chegar uma carta, né? Teve uma empresa aqui em Capão Bonito que recebeu isso, tá? Teve uma empresa que recebeu uma notificação, porque eles trabalham muito com SketchUp, é uma empresa que trabalha com estrutura metálica, mas o desenhista dele é nosso aluno até, e ele trabalha muito com SketchUp, ele modela todas as estruturas dentro do SketchUp, e a fabricante do SketchUp entrou em contato com uma notificação, com multa, né? Ele teria que pagar 2 licenças do SketchUp para sanar a dívida lá que ele gerou ao utilizar a ferramenta. E aí ele negociou, é óbvio, e eles compraram uma licença e ficou por isso, por uma licença, né? Mas é uma empresa que usa bastante e que fatalmente tem retorno com isso, né? Tem um retorno considerável anual com a utilização do SketchUp. Então, também acho que é justo que seja pago, que seja cobrado isso, porque o Sketch não é um valor exorbitante. A última vez que eu vi estava em torno entre 2.000 e 3.000 reais. Tá? A licença do SketchUp. Então aqui você consegue baixar. Eu quero lá, por exemplo, veneziana, porta veneziana. Eu gosto sempre de trabalhar também com as nomenclaturas em inglês. Por quê? Imaginem que é um site, né, que fornece elementos de associados de pessoas que desenvolvem no mundo inteiro. O português vai funcionar, você vai conseguir achar dentro da região que você está trabalhando, né? Você está trabalhando em português, você vai conseguir achar aqui os elementos em português que te interessam. Agora, se você quiser um conteúdo mais amplo, não achou o que você queria em português, aí você tenta em inglês, porque daí em inglês a sua abrangência é muito maior, né? Aqui, ó, o que aconteceu? Por que eu desenhei as portas e as janelas
Ó, aqui uma porta legal aqui, ó, 3 folhas, no mesmo padrão do que a gente vem trabalhando, né? Vou pedir o download aqui e ele vai me abrir aqui a opção das versões. A última versão que está com suporte técnico é 2017, tá? Eles estão com o sistema agora, sempre trabalha no máximo 4 anos, então quem tem a versão 2016 já não tem suporte, já não consegue baixar mais. Teria que alguém baixar por essa pessoa, abrir no sketch mais novo, e daí no sketch mais novo você consegue salvar também com as versões anteriores. Vou fazer o download aqui, ó. Vou fazer o download. O meu é o 2018. Tá aqui, já tá baixando lá, ó. Já baixou o download. Eu posso fazer isso via 3D Warehouse aqui dentro, ó. Acabei de abrir uma janelinha aqui, ó, da Warehouse. Eu consigo fazer isso. É a mesma janela que abriu lá pelo navegador. Eu abriria aqui, ó, dentro do próprio programa. Qual que é a diferença? A hora que eu baixar uma esquadria aqui dentro do programa, ele automaticamente já vai baixar esse elemento dentro do arquivo, tá? Mas, mais uma vez, né, como eu estou com uma versão free aqui, eu prefiro evitar isso. Baixei lá pelo navegador, eu vi muita gente até trabalhando, pessoal de faculdade, né, trabalhando da seguinte maneira: vai baixar o que você precisa, entra no 3D Warehouse pelo navegador, baixa tudo que você precisa, desconecta a internet e depois abre o SketchUp e trabalha desconectado da internet, tá? Para não rastrearem aí. Então, vou importar aqui, ó, e agora vou lá em Downloads, tá lá a porta que eu acabei, ó lá, Sasazaki, ó, né? É uma porta padrão da Sasazaki, ó. Vou encaixar minha porta lá. Aqui até, tá vendo que ela tá em vermelho? Eu acho que ela tá bloqueada. Eu não consigo. Opa, vou conseguir. Ah, consegui esticar ela aqui. Aqui, ó, é para você evitar de editar a porta. Eu creio que ela tá locada, que ela tá bloqueada. Unlock, né? Vocês viram que ali tem. Vamos ver se a gente consegue aqui por unlock. Olha lá, tá vendo? Ela estava vermelha quando eu selecionei, por quê? Porque ela estava travada para que você não entre e não modifique as características dela, né? Tá? E agora eu vou espelhar ela aqui, vou inverter, flip along, eixo green, né? Tava com o vidro para fora, tá lá a nossa porta. Percebam que ela estava com uma dimensão um pouquinho diferente. Essa dimensão, ela ainda está mais alta aqui, ó. Então, essa dimensão, ela poderia tá maior também na espessura, né? Daí a gente vai vendo as grandezas, porque ele não sabe se sua parede é de 15, se é de 20, se é de 10, tá certo? Eu poderia fazer esse mesmo processo das portas aqui, ó. Eu poderia fazer esse mesmo processo, eu vou inverter aqui ainda, porque esse lado da abertura aqui tá me incomodando. Então vou lá, eixo red, agora sim. Eu poderia, aqui na verdade as duas portas são de correr, né? Eu poderia vir aqui, ó, import. Eu vou mostrar um caso para vocês aqui, que é o mesmo caso. E vou lá na minha biblioteca. Eu já tenho algumas bibliotecas, algumas eu estou baixando ainda até, que eu comprei uns pacotes de biblioteca. Já para evitar ficar indo no 3D Warehouse, né, evitar de ficar buscando online objetos, eu comprei umas 2 bibliotecas aí, maiores.
Então aqui, eu já passei essa pasta Caixilhos para vocês, está lá no Google Drive, tá? Com janelas, com portas e portões. Vou entrar em portas aqui, ó, e vou buscar uma porta que me interessa. Aqui tem uma porta aqui chamada de porta-balcão, né, que é uma veneziana, mas ela é 4 folhas. Como a gente está trabalhando um padrão de 2 folhas lá, eu dei preferência em baixar até da internet lá, né? Mas eu quero ver se aqui tem uma. Tinha uma que o vão era, eu acho que é a de vidro lá. Aqui, ó, a porta de vidro, eu vou mostrar para vocês, tá? Vou pegar esse exemplo aí para a gente trabalhar dentro daquele exemplo lá para fazer a porta de vidro da sala lá embaixo. Então já vou fazer isso com aquela porta. Tá aqui, ó, tá vendo que ela tá bem quadrada, parece até ser uma janela, né? Por que ela tá assim? Porque ela é uma porta bem grande, ó. Tá? Ela é uma porta, ó lá, bem grande. E o que vai acontecer aqui? Se eu for simplesmente pegar a escala e encaixar ela de novo, ela vai distorcer pra caramba agora, né? Ela vai distorcer pra caramba, vai começar o puxador aqui, ó. Não tem nem espaço para colocar a mão entre o puxador e a porta, né? O perfil lateral aqui ficou bem fininho em relação ao perfil vertical, tá? Então aqui ele já ficou mais difícil eu fazer só isso, né? Pegar simplesmente dar lá um scale. Vocês perceberam que ela estava sem as linhas? Quem desenhou ela já tinha desenhado ela sem as linhas para que ela fique com uma qualidade um pouquinho mais real na hora de você aplicar. Vamos ver o melhor caminho aqui para a gente fazer isso. Eu vou entrar aqui, vou ver como é que ele tá. Ó. Tá vendo que ela não tá agrupada aqui internamente, ela não tá agrupada em vários grupos. Perceberam? A partir do momento que eu entrei nela, ó, ela é um grupo grande, mas quando você entra nela, muitas vezes cada folha, igual eu mostrei para vocês lá na esquadria, cada folha é um grupo separado. Aqui não, o que vai facilitar até o processo. Como que eu vou fazer aqui então? Eu vou pegar uma medida total. Eu sei que a minha largura lá é de 2 metros, tá? Olha lá, tá com 3,28. Aproximadamente 3,28. Se eu tenho 3,28 e eu quero deixar ela com 2 metros, vai sobrar 1,28 m, né? Tá sobrando 1,28 m na largura dela aí. Tá sobrando 1,28 m. Eu vou dividir por 2, vai dar 64, né? 1,28 m vai dar 64. O que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro da esquadria. Agora, em vez de eu fazer lá um scale, né? Uma escala, reduzindo, encolhendo todas as partes dela, eu vou pegar aqui, ó, retângulo de inclusão, né? Retângulo de captura de inclusão. Vou selecionar aqui a vantagem dela não estar em grupos separados. Quando está em grupos separados, às vezes você precisa ir fazendo mais de uma vez esse processo. Faço isso só no marco, só na estrutura da peça. Faço isso só na folha de vidro da porta. Tem que fazer isso várias vezes. Como aqui ela está tudo dentro de uma mesma camada aqui dentro do grupo, fica mais fácil. Então eu preciso mover agora, vou dar um move agora. Ó. Não vou usar um scale, vou usar um move. Eu vou mover essa parte que eu selecionei 64 centímetros, ó. Porque ela vai manter a proporção. Ela não vai encolher ali nas larguras. Então eu vou puxar para o lado que eu quero, posso até travar o eixo para ter a certeza, 0,64. Vou fazer a mesma coisa agora, sem nenhum comando acionado, vou selecionar a outra face lá. Ó.
retângulo de inclusão, né? Selecionei todos os elementos verticais. Vou dar um move de novo. 0,64. Acabei de ajustar minha porta lá, ó. Tá vendo? E agora sim eu posso encaixar ela lá no vão. Tá encaixada. Opa! Tá encaixada a minha porta lá no vão. Agora aqui na altura é pouquinha coisa, né? Percebam que onde está a linha do meu vão, onde está a linha da minha porta. Aqui é pouquinha coisa. Eu vou usar o recurso do Scale na altura. Essa diferença vai ser uma diferença que provavelmente o sistema nem vai conseguir medir a diferença. Tá? Posso até fazer aqui de novo para vocês entenderem. Ó. Vou medir essa altura inicial. Essa altura inicial está com 5 centímetros. Né? Agora eu vou pegar aqui, deixar no X-Ray, vou dar um Scale. Percebam que eu estou pegando o quadradinho do meio, porque eu quero mexer só na altura. Né? Por que ela está sumindo aqui? Ó? Porque dependendo do ângulo que eu estou mostrando, ó, percebam que ela está usando o piso lá como captura. Ó. E ela já está dando a altura. Já está dando a altura do piso aqui. Né? Então eu vou mudar o ângulo de visão para eu ter o ponto lá. Fixei. Agora se eu pegar para medir isso aqui, ó. Ó lá. Tá vendo que ela tá dando o mesmo 5 centímetros? Às vezes vai aparecer na frente aqui um tio. Aproximadamente 5 centímetros. Né? Se ela tinha 5 centímetros antes, ela não pode ter 5 centímetros agora que eu encolhi ela, né? Mas essa mudança foi tão pequena que, como o Sketch ele trabalha só 2 casas depois da vírgula, ele não consegue capturar essa diferença. Tá? Se você dá lá uma largura de 6 milímetros, por exemplo, ele vai dar 0,01 aproximadamente, ele vai dar 1 centímetro aproximado. Ele não vai te mostrar 6 milímetros, porque ele não tem essa precisão de 3 casas depois da vírgula. Só 2 casas. Tá certo? Então colocamos todas as portas e janelas, só para conferir. Portas e janelas inseridas. Portas e janelas inseridas. Ok, agora eu vou fazer aquele recurso que eu falei para vocês. Imagine que eu quero agora associar todas essas portas e janelas às minhas paredes. Só que a minha parede está em 2 blocos aqui, né? O térreo e o superior, eles estão no mesmo. Então eu vou selecionar aqui antes e vou dar um explode. Explodir, ó. Como eu tinha lá, ó, percebam que as portas e janelas estão todas lá agrupadas, né? Então, são grupos. Grupo dentro de grupo, né? Agora eu posso selecionar tudo aqui e criar um novo grupo. Make Group. Olha lá. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. E vou dar um Make Group. Por que eu vou fazer isso aqui, ó? Eu vou encaixar uma em cima da outra agora, tá? Vou dar um Move. E vou encaixar uma em cima da outra. Tá lá meu sobrado, né? Eu poderia deixar eles abertos, né? Explodir esses grupos, não deixar em grupos para eu tirar essa linha aqui, ó. Para tirar essa linha aqui, eu poderia fazer isso, né? Por que eu não faço isso nesse caso aqui? Porque eu vou querer mostrar para o meu cliente a parte de baixo, né? Como é que eu faço para acessar a parte de baixo? Eu posso até usar uma seção aqui, ó. Vou criar uma seção, vou travar o eixo, quero o eixo azul, ó lá. Acabei de criar uma seção, né, ó. Vou pegar essa seção aqui agora e vou dar um move nela, ó. Ó lá. Ó a planta baixa aqui, ó, a planta do pavimento superior, um corte a 1,5 m de altura, e observa, né? Ó lá. Eu até consigo usar a seção, né? Vou deixar lá bem no limite lá. Consigo usar a seção, consigo deixar ela invisível, né? Para não aparecer, e aí mostrar a partir da seção para o meu cliente. Consigo também fazer isso, tá? Eu particularmente acho
mais simples. Eu deixei em grupos separados já, né? Seleciono o grupo que eu quero desabilitar, botão direito do mouse, hide, mostro toda a parte do térreo. A hora que eu quiser voltar, eu vou lá em Edit, Unhide, né? Eu tinha deixado oculto, desocultar agora. Eu posso clicar em Last, se eu quiser só aparecer, que apareça essa última parte. Eu posso colocar em All, ele vai deixar tudo visível. É importante o seguinte, ó. Entrei dentro do grupo do pavimento superior. Vou dar um hide aqui, ó. Deixei invisível uma janela. Se eu sair do grupo agora, mesmo que eu dê uma hide lá, ó, all, ó lá, ele não apareceu mais aquela janela. Por que ele não apareceu mais aquela janela? Porque ela estava inserida dentro do grupo. Eu preciso estar dentro do grupo para eu fazer com que ela fique visível de novo. Olha lá. Certo? Pensando nisso, eu consigo eliminar essa linha aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou entrar no grupo e agora eu vou selecionar cada linha aqui, só a linha. Vou dar um hide na linha. Vou deixar ela invisível, essa ali, ó. Hide, hide. Hide. Né? Vou fazer a volta aí se eu quiser. Mais uma vez, para mim, é excesso de preciosismo. Vai depender muito do que você está apresentando, do que você quer como efeito, né? Então aqui, ó. Limpei todas as linhas do pavimento superior. Vou fazer a mesma coisa no inferior agora, né? Tem que apagar essas linhas também. Ocultar, não é apagar. Se eu clicar em apagar, der um erase, vai sumir também a parede, né? Vai faltar um elemento da parede e aí essa parede também vai sumir. Então, se quiser, tem algumas cenas no SketchUp que você olha a cena, parece uma cena renderizada num outro programa. Olha lá, agora sumiram as linhas, ó. Né? Eu já não estou aparecendo, mas eles ainda são, ó, tá vendo? Tá sem a linha aqui, ó, mas ainda são grupos separados. E a hora que eu quiser voltar isso aqui, eu posso dar um unhide all aqui total, que as linhas não vão reaparecer. Por quê? Porque para elas aparecerem de novo, eu tenho que estar dentro do grupo. Tá certo? Então, é um jeito de eu fazer aqui para ela ficar com uma visão um pouquinho melhor, né, unificada, mas eles são elementos separados. Ó. Se eu quiser pintar uma parede, eu vou ter que entrar lá dentro do grupo. Né? Vou ter que entrar dentro do grupo e selecionar aquela face. Tá certo? Agora nós vamos fazer a cobertura. Como eles já estão fechados, separados em grupo, eu vou fazer a cobertura aqui em cima já. Tá? Eu vou pegar o comando Rectangle, é uma cobertura retangular. É uma cobertura retangular. Com duas águas para as laterais e um beiral de 40 centímetros, creio eu. A gente já trabalhou com 40 e com 50 centímetros. Deixa eu só confirmar aqui. Casa modelo 02. Vamos ver se está a medida lá, né? Olha lá. Aqui está com 50 centímetros, ó, de beiral, né? Com a água para as duas laterais. Então, eu vou criar um retângulo aqui, ó. Percebam que ele está gerando para mim várias formas para esse retângulo, né? Eu posso travar os eixos se eu quiser também, tá? Deixa eu só sair aqui. Aqui, ó. Então, ó lá, se eu quiser, eu vou travar. É o eixo azul. Eu falei para vocês que o eixo azul, né, é o eixo vertical. Aqui, ó. O eixo azul é o eixo vertical, né? Eixo vermelho é o eixo horizontal em X, eixo X. Eixo verde é o eixo Y. Eixo azul é o eixo Z. Mas percebam que quando a gente vai criar uma superfície, quando eu vou rotacionar uma peça, ele me dá o eixo azul na horizontal. Ó. Por que isso? E o eixo verde, ó, o eixo verde está perpendicular
ao eixo lá, ó. A superfície verde fixada está perpendicular ao eixo verde, a superfície vermelha está perpendicular ao eixo vermelho. Ó. Por quê? A partir dessa superfície que a gente clicou, a gente travou ela, né? Olha lá, criei essa superfície. A hora que eu for extrudar ela, agora automaticamente só vou conseguir extrudar ela no eixo azul. Então ele já previne o volume, né? Ele prevê o volume que você iria criar. Eu vou fazer aqui uma lajinha de 15 centímetros. Aqui é uma laje forro, mas vou fazer uma laje de 10, 0,10. Fiz uma lajinha forro aqui, né? Percebam que eu tô num grupo separado, nem é um grupo aqui. Eu vou selecionar tudo, cliquei 3 vezes, selecionei só a laje. Agora ele não vai selecionar, para eu selecionar os outros que estão já agrupados, eu teria que clicar 3 vezes na parte de cima e depois com Shift ou com Ctrl clicar nas outras partes para agrupar tudo. Não é o caso, né? Selecionei lá a laje, botão direito do mouse, Make Group. Por que eu fiz isso? Porque eu vou aproveitar em cima dessa laje e já vou lançar o telhado. Muitas pessoas trabalham aqui já, ó. Eu estou dentro da laje agora, né? Muitas pessoas já trabalham direto aqui, ó. Vou subdividir essa laje em 2 partes, dividir ela no meio, ó. E agora vou dar um move e vou puxar só essa linha do meio aqui, ó. Ó lá. Vou travar o eixo vertical e agora vou dar a altura que eu quero no meu telhado. Legal? Vou jogar 1 metro aqui, ó. Ó lá. Já formei o meu telhado. Legal? Legal. Legal, não deixa de ser, né? Problema com isso daqui. Vou dar um hide aqui, ó. Nós não temos laje, nós não temos a espessura da laje. Eu até posso aqui, a partir do momento que eu dei o hide, posso até criar agora sim. Agora estou com a laje e já estou com a inclinação do telhado. É só dar um hide aqui agora, né? E agora sim, certo? Por que eu fiz isso? Porque eu, particularmente, estou trabalhando nisso e vou passar isso para vocês também. Nós vamos trabalhar de modo a gente aproveitar a modelagem. Vocês viram que eu fiz uma sessão aqui, né? Eu deletei a sessão, eu vou criar outra aqui, ó. Vou pegar o eixo vermelho aqui, por exemplo. Queria mostrar bem isso que eu queria falar para vocês. E nós vamos aprender a fazer todo o desenho técnico já a partir da nossa modelagem. Então vou lá em câmera, Parallel Projection, vou mostrar a lateral que eu quero agora, olha lá, ó. Certo? Nós vamos aprender a fazer toda a representação técnica a partir da nossa modelagem. Olha lá, olha a espessura da laje aparecendo lá, ó, né? Se eu não tivesse essa linha, aqui está com a superfície. Se eu não tivesse essa linha, essa superfície aqui, eu teria problema. Qual seria o meu problema? Ela não ia aparecer na minha vista aqui, é um elemento estrutural, é um elemento que faz parte do meu objeto, né? Aqui eu não cortei, ó. Percebam que aqui ela não está fechando a superfície, quer ver? Deixa eu voltar lá. Aqui, ó, ela está aberta a superfície, eu estou conseguindo ver a lateral da minha janelinha ali dentro da parede. Eu consigo deixar com a superfície lá bloqueada, mas daí ela já não mostra o vão aqui entre as telhas aqui, ó. Tá certo? Mas é uma situação interessante também. E aí você consegue lançar todas as cotas a partir dessa representação. E no layout do SketchUp, a gente consegue trabalhar essas questões aí, né? E trabalhar uma representação mais próxima do que seria o real de fato. Lembram aqui que eu fiz uma lajezinha da parte externa separado do piso interno da casa? Aqui ela destaca, né? Ó, tem uma linhazinha aqui, que numa representação técnica provavelmente não teria essa linha, né? Tá certo? Então,
A minha preocupação é que a gente trabalhe os elementos mínimos, os principais elementos, os mínimos, né, de uma edificação, para que na hora que a gente for fazer as representações técnicas, eles estejam aí. Para que eles estejam aí, para que eles apareçam, para que você consiga fazer essa representação técnica mais próximo do que ela realmente é, né? Então, por isso a preocupação aqui de criar lá uma outra superfície para fechar a nossa laje. Vou voltar aqui, ó. Confesso para vocês que esse caminho que eu fiz aqui de subir e criar aquele pano de laje foi a primeira vez que eu fiz, tá? Eu estou analisando o que eu estou fazendo, né? Vou deletar aqui, ó. Então, como que eu estava fazendo, que eu falei para vocês que eu faria aqui? Dá para fazer exatamente da mesma maneira lá usando usando o bloco, né? Dentro do grupo, dá para fazer da mesma maneira, tá certo? Mas a minha ideia aqui inicial é criar um outro retângulo em cima. Como eu já agrupei essa laje, um elemento não vai interferir no outro. Eu posso colocar um outro retângulo aqui, uma outra superfície aqui. E essa superfície agora está sendo selecionada, ó, independente do meu grupo da laje lá, né? E agora eu posso trabalhar o meu telhado aqui sem maiores problemas, tá? Vou pegar aqui o ponto médio, separei eles, vou selecionar a linha antes, ó, porque eu quero levantar essa linha, vou dar um move num ponto qualquer aqui, vou dar um move, eixo vertical, vou subir 1 metro. Por que eu estou subindo 1 metro aqui, ó? Vou fazer a conta para vocês entenderem aqui, tá? A largura total nossa aqui, ó, é 6,45, né? 6,45. Agora, nós estamos trabalhando com uma telha cerâmica. Telha cerâmica, a inclinação mínima dela é em torno de 30 graus, vai depender do tipo de telha, pode começar com 27 graus e até 35 graus. A inclinação mínima dela, maior eu posso ter, mas a mínima é 30 graus, não, desculpe, 30% de inclinação, né? 30% de inclinação. Para cada metro horizontal, esse telhado tem que subir 30 centímetros. 30% da inclinação. Então, eu vou pegar a largura total, 6,45, e vou multiplicar por 0,30, por 30%. Dá 1 metro, 93 centímetros e 5 milímetros, né? Isso se eu fosse ter uma única água, uma água só. Como eu estou dividindo em 2 águas, eu vou pegar essa medida e dividir por 2. Dá 0,9675. Dá 96 centímetros mais 7,5 milímetros. E aí eu pergunto para vocês conhecem algum carpinteiro que consegue fazer essa cobertura exatamente nessa inclinação? Eu não conheço. Talvez dentro de uma serralheria, dentro de um galpão industrializado, né, de um sistema industrializado. Hoje nós temos as routers, as roteadoras que fazem o corte de precisão, né, no aço, através do desenho de computador. Até daria para fazer com essas medidas perfeitas se fosse uma estrutura metálica. Se a gente for fazer uma cobertura de madeira, eu não conheço um profissional que trabalharia com esse grau de precisão aqui, né? Então a gente usa um coeficiente, que é um coeficiente de segurança, que também é conhecido na construção civil como coeficiente de burrice. O que é o coeficiente de burrice? Vou dar um exemplo aqui de estruturas de concreto. Vocês podem conversar com isso com o Cirilo depois, lá no semestre que vem, quando vocês tiverem aula de estruturas com ele, vocês falam para ele sobre o coeficiente de burrice. O que é o coeficiente de burrice? Você faz todos os cálculos estruturais do seu edifício. Tudo na ponta da unha, na ponta do lápis, perfeito para não ter um consumo a mais, para não ter um desperdício. Chegou na sua conta final,
do que suportaria aquela carga que você precisa, você multiplica por 1,5. Você multiplica por 50%. Você aumenta em 50%. Então, você chegou num perfil de aço mínimo para a sua estrutura, você multiplica por 50, mais 50, soma mais 50%, multiplica por 1,5. 1 inteiro mais 0,5 mais meio, né? Multiplica por 1,5, aumentou em 50% aquela ferragem. Você calcula que um pilar de 30 por 30, por exemplo, suportaria toda a carga, você multiplica por 1,5 e vai usar um pilar de 1,45 por 1,45, por exemplo, coeficiente de burrice, né? Na verdade, é coeficiente de segurança que chama, e ele é feito para que a gente possa prever, possa antever, não é prever, antever todos os problemas que não são previsíveis. Por exemplo, eu tive um problema desse, logo que eu me formei, minha primeira obra, meu primeiro projeto particular, né? Logo depois que eu me formei, eu entrei no concurso público da prefeitura. Minha primeira obra já foi uma escola de dimensões consideráveis, né? Mas o meu primeiro projeto particular, eu dimensionei lá a estrutura, trabalhando o projeto, a construção, tudo certo. Só que eu não levei em consideração o fator do entorno, né? Essa obra ela estava numa rua de grande movimento, e de movimento pesado ainda, de caminhão, de ônibus. E o nosso solo é muito saturado, o nosso solo é muito encharcado, como se fosse uma gelatina. Você bate no lado da gelatina e ela treme ela inteira, né? Nosso solo é igual, tá? E aí o que aconteceu? Pela movimentação que tinha a rua, apareceram umas fissuras numa viga, e era uma viga de um vão de 10 metros. E apareceram umas fissuras nessa viga. E aí o proprietário me chamou e eu fui fazer o acompanhamento. E aí a gente aplica massa de gesso, é uma técnica, né? Quando você aplica o gesso ele não tem fibra, ele não se entrelaça, ele é partícula, né? E então qualquer movimentação ele rompe. Como ele não tem fibra, ele rompe. O vidro, a mesma coisa. Eu usei a técnica do vidro lá. Peguei umas plaquinhas de vidro e colei os vidros nas duas laterais com super bonder, colei nas duas laterais, deixando a fissura no meio do vidro. E a gente foi acompanhando, foi monitorando. Se esse vidro estourasse, né, se ele quebrasse, tinha movimentação. Daí a gente vai medindo a espessura dessas trincas e vai repetindo o processo para ver. Porque a fissura ela pode acontecer, né? Porque são obras... tudo tem movimento, tem energia, né? Qualquer elemento tem energia. Uns vibram mais, outros vibram menos. Então eles se movimentam, embora a gente entenda e imagine que uma casa, que uma estrutura ela é estática, ela é parada, ela se movimenta, com o calor ela dilata, com o frio ela contrai, né? Então essas fissuras você precisa acompanhar para ver a dilatação térmica dela, quando está frio e quando está calor, se ela vai se manter naquela dilatação ou se ela vai continuar fissurando. E aí você, a partir dessas análises, você consegue identificar se essa fissura é superficial, se ela é interna, né? E para minha sorte, as fissuras dele foram só superficiais. Essa obra tá indo para 18 anos e ela tá lá da mesma forma, com as mesmas vigas, sem ter tido nenhum problema maior, né? Mas foi um risco que eu corri desnecessário, coisa que eu não faço mais, porque eu não apliquei o coeficiente de segurança. Eu falei, não, pô, se isso aqui serve, por que você vai... E eu corri um risco desnecessário lá, mas foi resolvido. Então, voltando aqui, o nosso coeficiente de segurança, quando a gente está falando em coberturas, a gente trabalha sempre de 5 em 5 centímetros. Sempre arredondando para mais, né? Então, a minha cobertura poderia ter 90 centímetros, 95 centímetros, 1 metro, 1,5 m e assim por diante. Como o meu cálculo deu 96 e alguma coisa, deu acima de 95, arredondando de 5 em 5 para mais,
seria mínimo de 1 metro. O mínimo de 1 metro também é usado quando a gente tem caixa d'água escondida dentro do telhado. Você tem que ter no mínimo 1 metro de altura no seu telhado para que você possa fazer manutenção dessa caixa d'água depois. A caixa d'água vai ter em torno de 72 centímetros com tampa. Percebam que 72 centímetros com tampa, num telhado onde a cumieira está com 1 metro, nós temos menos de 30 centímetros para manusear essa caixa d'água. Né? Então eu joguei 1 metro aqui, está explicado, com 30% de inclinação, né? Daria 96 centímetros e alguma coisa, nós arredondamos para 1 metro. Agora eu vou dar um push-pull aqui. Eu, particularmente, não me preocupo em fazer o desenho das telhas. Eu já vi projetos com desenhos de telha. E existe plugin para isso também. Existe um plugin para telhado que você desenha o telhado em superfícies planas assim. E depois que você desenhou esse telhado, você aplica o plugin e ele já converte a superfície plana em elementos curvos desenhando o seu telhado. Tá? Não é o nosso caso aqui. Eu vou representar só a espessura das telhas, 0,055 centímetros, só para representar a espessura das telhas, não a estrutura do telhado. Num desenho de arquitetura, a gente normalmente não usa a estrutura do telhado. Tá? 0,05, 5 centímetros, 5 centímetros. Vou fechar agora esse meio dela aqui, né? Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar o comando line e vou aqui, ó. Agora eu vou buscar o eixo lilás aqui, o eixo magenta, ó. Não adianta eu travar no teclado de seta aqui. O teclado de seta ele está acompanhando outras linhas desse telhado, ó. Eu vou manter livre e vou circulando aqui, ó, para que eu tenha aqui, ó, o eixo magenta que está seguindo a linha desse telhado aqui, ó, desse beiral. E vou fazer isso com excesso, ó. Joguei de um lado, vou fazer a mesma coisa do outro, vou jogar lá, ó, inverti, olha lá, tá vendo? Acabei de cruzar as duas superfícies, né? Vou cortar os excessos aqui já. Cortei os excessos. E agora, ó, eu vou selecionar a linha vertical, aqui a linha superior do meu telhado, e vou dar um move até a cubieira, até o extremo lá que eu acabei de juntar. Vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Selecionei a linha, vou dar um move, juntei meu telhado lá já. Já corrigi a cumieira. Eu já cheguei a fazer, vai depender do preciosismo que você quer. Eu já cheguei a fazer isso aqui, ó. Então eu quero desenhar lá só uma cumieira lá no topo, ó. Certo? Já desenhei a cumieira no topo. Vou só abrir aqui porque fica mais fácil com um clique só. Eu já coloco a textura em toda essa face, né? E agora eu vou dar push e pull e vou puxar a beiral de 50. Vou puxar 0,50, só 0,5 é a mesma coisa. Qual que é a vantagem de eu ter feito com push e pull aqui? Eu já vi fazer o telhado assim, depois que você fez a inclinação. Vou fazer aqui do lado para vocês entenderem. Vou fazer um retângulo qualquer aqui, ó, de um telhado. Vou dividir ele ao meio, né, o que a gente está fazendo. Vou dar o push e pull aqui, vou jogar 1 metro. Eu já vi as pessoas, desenhista fazer da seguinte maneira aqui, ó. Selecionou todas as superfícies e agora vai dar um copy. Copy, vou dar um Ctrl, né, ó, 0,05 de 5 centímetros, certo? Fiz a espessura. E depois ligar as extremidades. Vai ligando as extremidades. Eu vou fazer aqui só nessa extremidade para vocês entenderem o que eu quero mostrar para vocês. Olha lá, ele já fechou, né? Conforme eu for ligando as extremidades, olha lá, ele já fechou a outra superfície. Ele vai fechando as superfícies. Até aí tudo bem. O problema daqui é a hora que eu quiser dar o beiral
Eu quero estender esse telhado mais 50 centímetros. Tá, ele já fechou a superfície. Vou dar um push pull. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Como eu copiei a superfície, eu não dei um push pull nela. Se eu dou um push pull na superfície, a superfície vai subir paralela também ao eixo dela, né? O eixo lateral dela, ó. Como eu dei um copy aqui, vertical, a hora que eu fechei a superfície ficou uma superfície vertical. A hora que eu for extrudar ela, ela vai extrudar na horizontal e não inclinado como o restante do telhado. Então eu não gosto desse recurso, desse caminho. Prefiro o push-pull aqui, né? Mesmo tendo que fechar um pedacinho depois lá. Vou aqui de novo lá, ó. 0,5. Vou fazer isso aqui também. 0,5. Fazer isso na outra lateral. Tá lá o telhado, né? Depois, se eu quiser aplicar as texturas aqui, eu faço isso. Vou lá. Paint Bucket. Atalho é tecla B do teclado lá, ó. Baldinho de tinta. Percebam que eu deixo a minha janela aqui. Quando a gente clica Paint Bucket, ele automaticamente abre a janela aqui. Eu deixo, na verdade, a minha. Vocês percebam que ela se recolhe automaticamente, né? Ó. E aí eu tenho que ir toda vez lá na barrinha lateral. Eu posso deixar ela fixa, ó. Agora ela já não recolhe mais. E quando eu terminei de usar, eu também já trabalhei bastante assim, fecho a janela para eu ter uma área de trabalho maior. Eu quero usar de novo, digito B lá, Paint Bucket, ele já vai abrir aqui para mim de novo. Agora eu vou em materiais aqui, que é o que me interessa. Vou procurar roofing, que é o que simboliza telhado. Vou buscar o modelo que eu quero. Ah, não tem o modelo que eu quero aqui. Busca a imagem na internet. E agora eu posso aplicar lá, ó. Textura do meu telhado. Certo? Tá lá o telhado. Ainda falta eu fazer o fechamento do oitão aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Vou selecionar todo esse meu telhado que está separado da laje, né? Vou agrupar, Make Group. E vou dar um hide, vou esconder ele por enquanto. Nós subimos o telhado 1 metro, né? Eu vou entrar dentro do grupo da laje aqui. Talvez naquele formato que eu fiz dentro do grupo aqui, o telhado, eu ganharia esse processo inicialmente aqui, né? Então, aqui, ó, dividi meu telhado. E agora eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver. Não vai dar para fazer. Eu ia jogar 15 centímetros aqui e puxar. Ah, dá sim. Dá para fazer. Eu vou. Vai dar mais trabalho eu fazer assim. Deixa eu deletar aqui. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar a linha do eixo aqui e vou jogar na vertical 1 metro. E agora eu vou ligar uma extremidade, já criei uma superfície, e vou criar a outra extremidade. Olha que bacana isso aqui, ó. Eu quero fazer um telhado de 4 águas, né? Eu joguei em uma das extremidades a altura que eu quero da cumieira, vou selecionar a superfície aqui e vou dar um follow me, siga-me, e vou clicar agora na outra superfície aqui, ó. Olha lá, ele já formou o telhado. Agora é só cortar os excessos aqui, ó. Eu crio uma linhazinha aqui no meio e vou cortar os excessos agora. Olha que bacana isso. Ele desenha qualquer formato de telhado. Você vai ter que ter algum entendimento porque vai sobrar algumas arestas. Você vai ter que recortar elas depois. Mas olha aqui, olha, já deu um telhado de 4 águas. Aí eu posso seguir o mesmo processo. Se eu fosse criar um telhado de 4 águas, provavelmente eu já deixaria essa superfície com o beiral, né? Já deixaria demarcado o beiral, a largura do beiral, para eu não ter que criar o beiral a partir daqui para ficar mais fácil. Mas olha que bacana, né?
Com poucos cliques nós criamos lá o nosso telhado. Vou então pegar o midpoint aqui e voltar, né? Eixo vertical. Opa. Eixo vertical. 1 metro. Vou clicar lá, criar superfície. Vou fazer isso do mesmo lado lá. Vou apagar essa linha aqui agora. Vou dar um push pull aqui, ó. Com Ctrl. Um push pull de 0,15. Certo? Aqui é só eu inverter a superfície. Aqui vou fazer a mesma coisa, ó. Vou dar um Ctrl agora, ó. Percebam que eu tô com uma superfície ali, ó. Mantive a superfície, estou copiando ela. Se eu tiro o Ctrl, ó, eu estou esticando a própria superfície. Se eu dou um Ctrl, eu estou copiando a superfície. Levei até a extremidade. Agora eu vou voltar ela aqui com Ctrl de novo, ó. 0,15. Já criei as paredinhas, os 2 oitões. E agora eu vou vir nessa superfície do meio, exatamente na linha do meio aqui, já apago as duas de uma vez só. Então os 2 oitões criados, né? Só eu dar um reverse face aqui. Reverse face. Reverse face. Posso já apagar essa linha aqui, né? Porque como eu criei a superfície, ela não vai interferir nas outras. É uma linha que está flutuante aqui. Já criei meus oitões. E agora eu posso ir lá e voltar a aparecer as minhas telhas. Certo? Se eu quiser aqui, eu posso mais uma vez fazer aquele efeito. Vou entrar aqui antes de eu fazer isso, né? Eu vou dar um hide nessa linha aqui para acontecer a mesma coisa das outras linhas, sumirem essas linhas aqui na minha apresentação. Mas o que eu vou fazer aqui? Vou selecionar o telhado, vou dar um Shift ou Ctrl, vou selecionar a base dele, o oitão e a laje, e agora Make Group, um novo grupo. Por quê? Eu estou apresentando o projeto para o meu cliente, eu quero mostrar o ambiente de cima. Hide, pronto. Estou mostrando o ambiente no pavimento superior. Eu quero mostrar o pavimento térreo. Hide de novo. Mostro lá o pavimento térreo para o meu cliente, né? E se eu quero voltar tudo, vou lá, Unhide All. Eu quero voltar só o pavimento superior. Unhide Last. Oh, Last deveria ser o último. Ali, não sei se eu cliquei no All lá, não. Vamos dar um hide aqui. Hide aqui. Se eu der um Unhide Last, caramba, voltou tudo. Mas tá aí, né? Se eu quiser mostrar de novo, tá lá. Eu posso também fazer o seguinte aqui, ó, coisa que eu não fiz, que eu falei para vocês das paredes. As paredes aqui ainda estão no layer parede, né? Elas estão vinculadas ao layer parede. E eu já desenhei toda a cobertura. Eu desenhei toda a cobertura no layer 0. Mas eu posso aqui, ó, agora então, criar um layer cobertura, né? E agora com o layer, com o elemento lá selecionado, eu venho no layer 0 aqui e vou buscar. Percebam que tem um monte de layers, esses layers todos eles vieram junto com a porta que eu baixei da internet, né? Com a outra porta que eu baixei para colocar na sala que era da minha biblioteca. Ele está trazendo os layers lá, tá? Vou colocar a cobertura lá no layer cobertura, pronto. Isso aqui também me ajuda, da mesma maneira que quando eu puxei a planta do CAD para cá, ele trouxe os layers do AutoCAD, layer 1, layer linhas, layer paredes, pena 1, pena 3, tudo isso aqui são layers que eu posso apagar se eu quiser aqui, cotas, né? Esquadrias aqui, ó, tudo isso aqui, não, esquadrias são as janelas que eu criei. Todos os outros aqui eu poderia apagar, né? Porque eles vieram só com as linhas lá. Se eu quiser exportar agora isso aqui para trabalhar lá no CAD, eu consigo exportar em 2D Graphic, né? Num gráfico 2D. E aí eu consigo
buscar lá, ó, AutoCAD File, DWG ou DXF. Eu consigo salvar no AutoCAD e trabalhar uma planta no AutoCAD. Eu vou mostrar isso para vocês que eu fiz recentemente. Se eu lembrar onde que eu guardei isso. Aqui, ó. É um projeto lá para a prefeitura, um projeto para uma associação, na verdade, né? Que eu fiz no SketchUp. Exportei para o AutoCAD porque eu já tinha prancha, que é uma prancha técnica que a gente usa lá no AutoCAD, lá na prefeitura, a gente já está habituado, né, a usar essa prancha. Então, eu aproveitei a mesma prancha, já posicionei todas lá as informações dela, com as espessuras, tudo certo. Trouxe a imagem da planta da quadra como linhas, como 2D graphic lá, né? 2D gráficos lá do SketchUp no formato. Quando eu vim aqui import, exportar. Quando eu vim aqui export 2D graphic, 2D graphic, né? Salvei aqui, ele já salvou a planta. Para isso, é óbvio que eu estava numa vista superior, numa câmera paralela, que ele vai exportar exatamente a imagem do jeito que você salvar aqui, ó. Vou pegar essa imagem paralela, essa aqui é mensurável, né? Eu consigo lançar medidas aqui lá no AutoCAD. Vou aqui, ó, export, 2D gráfico, e vou salvar como DWG. Deixa eu achar aqui, vou jogar na minha área de trabalho lá. DWG, dei um export. Olha lá, já salvou, certo? Vou fazer a mesma coisa aqui, exportando 2D de novo. Olha lá o arquivo do CAD. Só que agora eu posso fazer ele como JPEG, para vocês verem a diferença. Vou salvar como JPEG, vou dar um export, já salvou como JPEG também. Agora vou lá para o AutoCAD para a gente encerrar a aula de hoje. E aí na segunda-feira a gente finaliza aí nosso trabalho. Falta terraço, falta escada, né? A gente finaliza. E agora aqui, ó, eu vou trazer o que eu acabei de salvar lá. Então eu quero fazer um objeto lá numa isométrica para hidráulica, eu quero fazer um arquivo tal, eu vou aqui em bloco agora e vou buscar o bloco, tá lá na minha área de trabalho, né? Tá lá, ó, casa modelo 02, open, ok. Ó lá, ela veio como imagem, tem que ver como é que eu salvei lá, deixa eu ver se aqui tinha que ter 3:15. Provavelmente ela tá bem grandona aqui, ó. Por que ela não veio com... De lá para cá, deixa eu ver um negócio aqui. Format Units, ele tá em milímetro aqui. Deixa eu colocar em metros. Por algum motivo aqui, não sei o que aconteceu, mas assim, para efeito de isométrica, de perspectiva, né? Eu já consigo ter uma perspectiva mesmo 2D. Mas eu consigo inserir aqui também, ó, aquela imagem. Olha lá, é a mesmo ponto de vista aqui, mas ele está salvo como imagem. Como ele é imagem, ele é um pixel, né? Aí agora eu teria que reajustar para trabalhar. E foi mais ou menos o que eu fiz naquela planta. Eu salvei como planta. Quer ver? Eu vou fazer
Vou jogar aqui uma planta para vocês visualizarem. Temos alguns minutinhos ainda, então vou criar uma sessão. Mesmo eu tendo apagado as outras sessões aqui, percebam que já é a sessão 3, né? Porque eu apaguei as demais. Vou travar o eixo lá. Olha lá, né? E agora eu vou colocar no modo de cobertura aqui, ó. Tá? E vou lá exportar. Exportar 2D. Eu quero em AutoCAD. E aí você tem as opções. Ele pode puxar as espessuras, ele pode puxar os layers, né, as camadas, eles podem já deixar tudo separado, isso do jeito que você achar que é necessário. Vou exportar aqui. Salvei em cima ali mesmo, porque não vou manter o arquivo, né? E agora vou lá. Ele ainda está visualizando. Eu mudei a escala no meio do meu desenho, né? Eu mudei a escala lá de metros e milímetros. Então eu vou ter que salvar com outro nome lá. E agora no CAD lá. Tá aqui a planta, né? Ele tá como um bloco aqui. Vou dar um explode. Agora já separei o bloco. E aqui, se eu quiser, eu posso configurar daí os layers, né? Do jeito que eu quiser. Mas está aqui a minha planta. Se eu usar... Vou pegar do quarto aqui. O quarto tinha que ter 3 metros. Olha lá. É só eu configurar a minha cota, né? Como eu mudei as escalas na hora que eu estava trabalhando, ele trouxe a imagem super grandona lá. Dividir por 1000 que eu fiz aqui. Agora eu estou lá no fator que ela deveria aparecer. Né? Tem lá uma perspectiva técnica com escala. Tenho lá a minha planta também com escala. Tem que ter 3,40 aqui, ó. Aqui o que não está configurado é a minha cota, tá? Eu teria que configurar o tamanho de texto, esse tipo de coisa na cota. Eu vou ensinar isso vocês ainda. Então tá aí, ó. É um jeito fácil de trabalhar. Eu já fiz isso em alguns trabalhos, né? Nesse caso aqui, ó, que eu estava mostrando para vocês, cadê? Nesse caso, eu trabalhei em cima de imagem. Eu salvei a imagem planificada aqui, ó. Salvei a imagem planificada. Aí eu dimensionei a imagem por scale, usando escala no AutoCAD. E aí lancei as cotas a partir da imagem que eu tinha. Para ficar um trabalho mais colorido, mais animado, né? E ele faz com todos os detalhes. E aqui são perspectivas só para visualização. Elas não são técnicas, ela tem ponto de fuga, então eu não consigo mensurar ela aqui. Mas elas servem para entender a proposta do objeto. Aqui também, ó, esse detalhe dos postes todos eu fiz lá no SketchUp, salvei as imagens e depois só ajustei uma coisa ou outra e trouxe para o AutoCAD. Tá? Como é que a gente salva? A gente consegue ir salvando as cenas. Isso aqui está tudo pré-salvo já lá no SketchUp para a hora que eu quiser poder utilizar.
assim como eu fiz no AutoCAD, existe o layout do SketchUp que também faz isso de uma maneira mais prática e mais técnica até do que simplesmente transportar de de uma plataforma para outra. Tá certo? A aula de hoje, então, era isso aí. Eu vou parar nossa gravação.